Olá, eu gostaria de convidar você para refletir um pouco comigo. Escolas militares resolverão os problemas da educação no Brasil? Existe um ponto sobre esse assunto e eu não estou vendo muita gente falar sobre ele. Na verdade, eu não queria falar sobre esse assunto porque eu não tenho nenhuma formação em educação. Na graduação, eu fiz o bacharelado e não a licenciatura. Para quem não sabe, na matemática, quem faz licenciatura deixa de fazer algumas matérias de matemática para estudar um pouco de educação para poder aplicar nas escolas. Nem mesmo na pós-graduação eu fiz algo ligado à educação. Aliás, onde eu estudei, no HCTE da UFRJ, na época, era proibido fazer tese ou dissertação na área de educação. Mas existem coisas que eu gostaria de falar, baseado na minha experiência de aluno, que estudei do jardim até o doutorado, todinho em escola pública, e na minha pouca experiência de 3 anos como orientador de estágio em escolas públicas aqui em Cascavel, no Paraná. Eu peço você, que é educador, por favor, que deixe seu comentário em relação à minha posição aqui embaixo. O ponto é, seja escola militar ou qualquer outra escola modelo, como colégios de aplicação, eles não vão resolver o problema da educação porque criam escolas boas por causa da seleção. Não me entenda mal, não estou falando que essas escolas são ruins, mas que só bons professores e recursos financeiros não são suficientes para resolver um problema macro, a educação brasileira. Ou seja, não basta resolver o micro para solucionar o macro. Quando eu era aluno, vi muitos colegas que não tinham interesse nenhum em estudar, pois tinham problemas maiores e mais importantes fora da escola. Já como orientador de estágio, vi que meus orientandos se matavam, preparavam aulas incríveis, super atrativas, com ou sem tecnologia, com metodologias pesquisadas em periódicos científicos e mesmo assim sempre existia um grupo que não estava nem aí para o que estava sendo ensinado. Só queria saber de ir embora logo, estava ali porque era obrigado. E o processo seletivo de escolas militares, de aplicação, institutos federais, esse processo não faz com que esses alunos passem a se interessar. Eles simplesmente não entram lá, ou quando entram, saem por conta própria, ou pelas regras da instituição, que não toleram a indisciplina ou as notas baixas, e a punição acaba sendo a expulsão do aluno. A escola pública é o ponto final, o aluno não pode ser posto para fora, e isso reflete na avaliação da escola. É na escola pública que se deve resolver o problema desse aluno. Problema que outras escolas não quiseram resolver. A educação brasileira, ela continua com esses mesmos alunos, mesmo que tenha escolas militares. Ou seja, não adianta só resolver o problema da escola, não resolve o problema da educação. E acredito que muitos de vocês agora devem estar dizendo, mas calma aí, mas aí é problema do aluno, pois as condições foram dadas, ele que não aproveitou. Pensar assim não é pensar na educação como um todo. É não perceber que cada vez mais temos alunos nessa situação e que os índices educacionais vão continuar baixos devido a isso. Então, o melhor seria entender por que esses alunos são assim. E minha opinião, eu conseguiria tirar 2 fatores, para apontar por que eles são assim, por que acontece isso. Claro que tem outros mais específicos de que aí é pessoal mesmo, E um desses fatores é a desigualdade brasileira. O outro é o excesso de conteúdo no currículo escolar. Eu poderia até citar um terceiro problema, um terceiro fator que leva a esse problema, que é o envelhecido sistema educacional. Mas isso é problema no mundo inteiro, então eu não vou tocar nesse assunto. E tratando da desigualdade, no Brasil ela é imensa. E como consequência disso, ela gera muita pobreza, muita necessidade. Uma vez eu dei aulas em um curso lá na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. E encontrei, fazendo panfletagem na rua, uma das melhores alunas que não estava mais indo às aulas. Ela disse para mim que não poderia continuar porque precisava de dinheiro em casa. E não há muito tempo atrás, eu vi o economista Armínio Fraga dizendo que sempre soube sobre a desigualdade no Brasil, mas que foi ver os dados, foi dar uma checada, e aí se deu conta de como ela é enorme. Vocês conseguem
perceber, entender a gravidade disso, olha que nível estamos mantendo as discussões no Brasil. A ponto de um economista que debate sobre políticas públicas em planos de governo e na televisão não se dá o trabalho de conhecer os dados do assunto do que ele estuda, do assunto que ele deve dar resposta. O ponto é que com essa desigualdade não se resolve a educação no Brasil. O próprio Hermínio Fraga chegou a conclusões que realmente tem muita coisa que não dá para ser solucionada de forma convencional, porque a desigualdade é muito grande para isso e afeta diversas áreas. Então, mesmo que todas as escolas sejam militares, esses alunos vão continuar existindo e vão ser largados à própria sorte fora das escolas. Até estão dizendo que essa escola cívico-militar não terá seleção. Mas se elas forem boas mesmo, esse processo vai surgir, pois muita gente vai querer ir para lá. E como eu já falei, eles não vão querer manter esses alunos que eles classificam como indesejáveis. E como eu falei, se fossem todas as escolas militares, como é que eles iam botar para fora e deixar sem estudar? Se eles não deixam sem estudar, ia trazer o problema para lá de novo, né? Ia continuar com as notas baixas, porque tem muito aluno que não quer saber de estudar e isso vai fazer com que os índices caiam. Outra coisa também, que é mais ou menos o que eu acabei de falar agora, é que com tanta escola assim, a qualidade vai cair também por outros fatores, como, por exemplo, vai ter uma concorrência menor no processo de seleção, e isso é óbvio, né, que vai ocorrer também. E já o fator que eu citei de excesso de conteúdo no currículo escolar, ele tem sido resolvido em muitos países, fazendo com que os alunos já escolham a área que vão atuar, mesmo antes da faculdade. Isso faz com que a pessoa estude mais na área que vai atuar e menos nas outras áreas. Diminui, assim, o currículo escolar. O importante aqui é não criar ninguém alienado. O importante é manter todas as disciplinas, como em muitos países acontece, mas que o aluno vai aprender apenas o necessário para exercer a cidadania dele em relação às disciplinas de área que ele não quer seguir, né? Então, muita gente é crítico a esse modelo porque diz que as crianças são muito novas para tomarem decisões. A verdade é que decisão é sempre difícil e é melhor o aluno escolher mais cedo a sua área de atuação, porque se ele errar na escolha, ele ainda será novo. Não terá constituído uma família, ainda estará morando com os pais, o que vai facilitar nessa mudança. Convenhamos também, né? Nem todas as mudanças vão gerar esses transtornos, porque é só se ele for mudar de área, por exemplo, de humanas para exatas ou para biológicas. Mas muitas vezes também ocorre a mudança dentro de uma mesma área. Mesmo que ele vá mudar de área, ele não vai precisar fazer tudo de novo. Ele só vai fazer as específicas daquela área que ele está querendo entrar agora, né? E uma coisa que as pessoas não conseguem perceber é que a educação no Brasil ela vem sim melhorando. Bem devagar, mas vem melhorando sim, né? E para ser mais rápido, teria que atacar esses problemas que eu mencionei. Até porque conseguir verba é difícil. Não só porque políticos não estão preocupados com a educação, também isso, mas também porque o PIB per capita no Brasil é baixo, o que faz com que tenhamos um investimento alto em educação em relação ao PIB, mas um investimento por aluno baixo em educação. O que muitas pessoas às vezes não entendem. Pega os Estados Unidos. Investe muito menos em educação em relação ao PIB que o Brasil. Aí a pessoa imagina que o Brasil está gastando horrores na educação. Mas não é assim que funciona. Eu sei que muita gente não entende de porcentagem. O PIB dos Estados Unidos é enorme, então uma porcentagem bem menor dos Estados Unidos ainda vai ser maior que o Brasil. Tanto o reflexo disso é que quando você divide por aluno o dinheiro investido, dá muito menos no Brasil. E também os Estados Unidos não é um parâmetro, o colégio estadual, a escola pública, quer dizer, nos Estados Unidos, não é nenhum parâmetro de excelência para tomar como base, né? Mas isso é outro assunto que eu não vou entrar agora no momento, né? Então, tentar resolver o problema da desigualdade diminuiria diversos outros problemas também, né? E não seria um dinheiro gasto diretamente na educação, seria totalmente benéfico para a população. É claro que você também deve estar pensando e falando aí, mas como se fosse fácil resolver o problema da desigualdade. Sim, não é fácil, mas existem meios que estão sendo feitos por diversos outros países e que acabam surtindo efeito, como o próprio FMI, um instituto liberal, que aplicou durante todo o ano 90, liberou dinheiro em condições de aplicar medidas liberais, neoliberais. Ele mesmo já falou que o Brasil, para crescer, precisa trocar os impostos, né? Os impostos que cobram muito
muito imposto no consumo e poucos impostos diretos sobre a renda. Teria que ser o inverso, tinha que aumentar o imposto de renda e diminuir os impostos no consumo. Existem diversos outros fatores, o Brasil não taxa dividendos, tem muitas coisas que podem ser feitas e que nada está sendo feito, que resolveria não só a educação, como eu falei, mas diversos outros problemas no Brasil. E parece que nem o próprio presidente Bolsonaro ele consegue ver o progresso do Brasil na educação. Ele já citou a melhora que o Chile teve no exame de PISA. Mas o Brasil, desde 2000, teve uma melhora maior que o Chile nas áreas de matemática e ciência. Só na parte de leitura que o Chile teve uma melhora maior que o Brasil. Na verdade, os dois são muito ruins comparados a muitos outros países, estão muito abaixo em questão de educação. Agora, por que só observar o progresso do Chile e não observar o progresso do próprio país, que em duas áreas foi até melhor que do país que ele citou? Isso é muito estranho, realmente. E as escolas militares ainda têm um outro problema que os institutos federais e os colégios de aplicação não têm, que é a forma retrógrada de tratar os seus alunos. Que também eu não vou nem comentar sobre isso, porque para mim é bizarro. Então eu queria pedir para vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês pensam, principalmente se você for educador, para ser um debate interessante que a gente possa fazer aqui nos comentários. E nas diversas redes sociais que estão aparecendo por aqui, siga a TV XYZ, uma realização da editora Moan. Até mais! Espere só até ganhar minha bola quadrada. Se você acha que robôs não vão tomar o seu emprego, você precisa assistir a este vídeo. As pessoas que não acreditam na segunda revolução das máquinas geralmente se baseiam no passado. Muitas vezes temos